Fala, jovem, como é que você tá? Beleza? Nesse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou reagir aqui a algumas publicações no LinkedIn, vou trazer a minha opinião pessoal, vou fechar algumas coisas aqui, né? Não vou mostrar pra vocês a foto das pessoas e tudo mais pra não expor ninguém e pra eu não me complicar, né? Pra ninguém me processar. Mas aí aquele esquema, eu vou passar aqui dando a minha opinião sobre o tema, e são temas aqui um pouco cabeludos, um pouco polêmicos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, vem comigo, vamos nessa. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador aqui da Jovens Corporativos. Vamos lá? Bom, logo de cara eu já vou começar com esse tipo de publicação aqui. Se você faz isso, sinto lhe dizer que isso daqui não adianta de nada. É perda de tempo você fazer isso daqui. Olha só, uma empresa, ela não vai te contratar porque você está buscando uma vaga de emprego. Ela vai te contratar se você é a pessoa certa para aquela vaga, se você fez o procedimento do processo seletivo, de se inscrever, de mandar currículo. Então, não faz sentido você fazer esse tipo de publicação. As pessoas vão lá, marcam as empresas achando que se a empresa vê, ela vai te chamar para uma entrevista. Sendo que se ela tem uma vaga aberta, ela vai ter um portal onde vai ter 1000 pessoas que se inscreveram lá para ter interesse, para se candidatar de fato para aquela vaga. Então, por que de achos você acha que no momento que você vai publicar alguma coisa, que você precisa de um emprego, a empresa simplesmente vai falar: ah, vem cá, você está precisando? Vem cá que eu vou te contratar. Não é assim que funciona, isso é uma ilusão. Alguém fez isso lá atrás no começo, talvez lá no começo, quando isso começou a ser feito, deu certo em algum momento, mas isso é um baita problema para as empresas hoje. Elas têm que ficar respondendo essas marcações, falando: fulano, se inscreva no portal, ciclano, se inscreva lá na vaga que está aberta. Então, para de fazer esse tipo de publicação aqui. Isso daqui não adianta você fazer, porque você provavelmente vai ter uma chance de 99,9% de não ser contratado. Sendo que você pode se preparar, pode fazer o currículo, mandar para a vaga em específico, para a empresa que você tem interesse. Segundo ponto, vamos lá, temos aqui um post bem legal aqui, ó. Falando sobre a inteligência ao nosso redor é um presente e não uma ameaça. Esse aqui é aquele tema polêmico de que muitas pessoas acham que quando tem pessoas extremamente inteligentes ali ao lado dela, ela vai ser escondida ou então que ela vai ser apagada, que ela vai ser deixada de lado. Sendo que isso é uma baita oportunidade para você sugar cada vez mais a inteligência, a capacidade, o conhecimento dessas pessoas que estão ao seu redor. Só que para isso você tem que ter uma habilidade de curiosidade, você tem que ter interesse, você tem que ter sinceridade, você tem que mostrar realmente que você quer aprender com aquela pessoa. Outra coisa é pro lado ao contrário aqui da moeda, né? Vamos pensar na pessoa que ele tem uma inteligência, ela é muito mais capacitada que as demais, só que ela não passa esse conhecimento para as outras pessoas. Isso é um baita problema também. Por quê? Quanto mais você dissemina o seu conhecimento, quanto mais você compartilha aquilo que você sabe, mais as pessoas vão te admirar, mais as pessoas vão crescer, mais a sua equipe, as pessoas ao seu redor vão crescer também, consequentemente você também cresce. E fazer isso faz com que você seja uma pessoa preparada para uma cadeira de liderança, para você realmente saber lidar com pessoas e com equipe. Você precisa desenvolver as pessoas e para isso você precisa compartilhar aquilo que você sabe. Então, eu concordo 100% com essa frase aqui. Trabalhar com pessoas inteligentes não é uma ameaça, é uma bênção. É aí que você vai evoluir, é aí que você vai se desenvolver cada vez mais. Então, se você pensou ali que, cara, eu sou a pessoa menos inteligente da minha equipe, pense ao contrário agora. Pense que isso é a oportunidade para você se desenvolver. E se você é a pessoa mais inteligente, pelo amor de Deus, abre esse conhecimento aí, compartilha com a galera. Não guarde isso só para você, porque isso não é vantagem. Vamos para uma outra publicação que eu deixei aqui, que eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Área de análise de dados. Eu tenho experiência de analista de dados. Eu comecei como analista de dados na minha carreira depois de um tempo, porque eu gosto de mexer com ferramentas. Eu sempre tive essa afinidade durante a minha carreira e aí eu fui me desenvolvendo naquela época lá atrás, onde o pessoal ficava compartilhando o dashboard do Power BI
quase todos os dias, quando as pessoas estavam aprendendo a usar a ferramenta. E aí eu acho que é uma baita área promissora. Pensando no futuro, ela tem ainda bastante espaço, mesmo que a IA venha facilitando muitas coisas. Analista de dados é uma carreira interessante. Mas o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: muito cuidado, eu entrei aqui na aba do curso, muito cuidado com esse tipo de promessa. Perceba que aqui tem uma referência de salário mensal para um analista de dados pleno. Deixa eu te falar um negócio. Essa média salarial aqui, ela não é realista. Por mais que ela esteja ali na referência da Glassdoor, você tem que cuidar com isso. Pega aqui, ó, duas coisas que são muito importantes. A primeira, a referência é São Paulo. São Paulo tende a ter uma média salarial muito mais alta do que das outras cidades. Isso acontece porque São Paulo tem um giro muito maior, é uma metrópole, é gigantesca, é mais pessoas, mais profissionais, empresas cada vez maiores, empresas gigantescas e um custo de vida altíssimo comparado às outras cidades do Brasil. Então, essa referência não pode causar uma ilusão na sua cabeça. Ah, eu vou ser um analista de dados pleno porque eu vou ganhar 8 mil por mês? Muito cuidado, vai com calma. Segunda coisa, perceba aqui ó, que eles estão falando que você vai aprender sobre Python, SQL, Looker Studio, Linux, Git e tudo mais. Ó, isso daqui é uma introdução provavelmente ao tema. Você não vai sair um baita expert em análise de dados. E a melhor habilidade para um analista de dados é aprendizagem contínua. Você terminar um curso desse, você não pode parar de estudar e de aprender coisas novas. Um exemplo claro está aqui. Ele está falando que você vai ficar apto a mexer no Looker Studio. Só que existe o Power BI, existe o Tableau. Então tem várias outras ferramentas que são muito importantes para um analista de dados e que você precisa prestar atenção nisso, porque é fundamental você ter afinidade com várias ferramentas, porque cada empresa pode trabalhar com uma. Você pode mandar um currículo para uma vaga de analista de dados onde vai exigir conhecimento em Power BI. E aí, se você acha que você já vai ganhar 8 mil terminando o curso somente com o Looker Studio, talvez não seja esse o caminho. Então, cuidado, isso aqui não tem nenhum problema, isso é marketing, isso é para fazer com que você compre o curso, tá tudo certo, mas você tem que ter essa análise crítica aí, beleza? Outra publicação polêmica, vou ter que apagar aqui o nome, a pessoa e tudo mais para não expor ninguém, mas olha só, gente, esse texto aqui cabe muita atenção e reflexão para nós, tá? Ela está questionando que, hoje em dia, para conseguir um emprego, parece um prêmio de loteria, ou seja, muita gente tentando e a chance baixíssima de você conseguir. As dificuldades estão em se recolocar, mesmo sendo formada com vários cursos e continua a estudar e tem um LinkedIn estruturado. Depois eu vou entrar no perfil aqui da pessoa para a gente dar uma olhada, mas isso daqui é o seguinte, gente. É de fato um problema em 2025 essa situação? A gente está vendo isso na realidade? Sim, existem várias pessoas precisando ter recolocação ou começar a trabalhar e está sendo cada vez mais pesado, mais difícil os processos seletivos, estão exigindo cada vez mais. Isso é fato. Isso não tem como a gente esconder, beleza? Só que assim, quando a gente fala de muitas vezes você faz o impossível, mas parece que nem isso é suficiente. O emprego está cada vez dominante, exigindo mais e oferecendo menos. E isso não afeta apenas o lado financeiro e o lado psicológico e emocional. A gente tem 3 alertas aqui nessas frases. Primeira coisa, quando você faz o seu impossível, mas parece que nem isso é insuficiente, é porque você está com a sua régua muito diferente do mercado de trabalho. Isso pode ser um alerta. Por quê? Às vezes você acha que fez demais, mas você só fez o mínimo esperado daquela vaga. É o que eu sempre falo, a entrega ela é muito relativa, ela é muito difícil de você falar assim, eu entrego demais, eu trabalho demais, porque depende da perspectiva. Pode ser que na sua perspectiva você está entregando e fazendo muito, mas quando você olha para o lado de fora, a pessoa está olhando e falando, cara, você só está fazendo aquilo que eu te contratei para fazer. Por que você está reclamando? Então, assim, essa questão é você começar a ter conhecimento alheio de outras pessoas. Aqui pode ser que falte a vivência, a experiência com outras pessoas para entender outras realidades. E aí você vai começar a equilibrar a sua régua aqui de medição do que é fazer um impossível ou do que é entregar um resultado. Segundo alerta, o emprego está cada vez mais dominante, exigindo mais e oferecendo menos.
Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Vocês têm que concordar comigo que inglês a gente escuta já faz uns 20 anos. Eu tenho 28 anos. Já faz uns 20 anos que a gente escuta que inglês tem que ser desenvolvido, que a gente precisa falar uma segunda língua. Já faz mais de 20 anos que o Excel está aí disponível para a gente utilizar. Já faz mais de 20 anos que a gente escuta que a habilidade de sempre aprender é o que está movimentando o mundo. É o que faz a ciência evoluir, é o que faz as coisas melhorarem, é você estar em constante aprendizado. Então, quando a gente fala exigindo mais, a gente tem que ter esse balanço aí do que é essa exigência a mais. Será que só não está exigindo aquilo que já sempre nos falaram e nos pediram para se preparar? Eu vou abrir aqui uma vaga agora para a gente discutir isso. Aqui está um exemplo de analista pleno igual o do curso que a gente viu ali da EBAC, tá? Com as habilidades que estão sendo exigidas e que o curso te prepara. Então vamos lá. Analisar dados e indicadores de negócio, desenvolver e implementar estratégias de teste, comunicar insights com stakeholders, se relacionar com a equipe. Isso é o que você vai fazer. Então aqui não tem nenhuma exigência absurda. Não estou vendo nada demais para o analista pleno fazer aqui. Segunda coisa, capacidade de analisar dados e estruturar problemas complexos. Cara, você é um analista, o nome fala analista, e você já é nível pleno, ou seja, você já não é júnior mais. Então, é óbvio que vão exigir que você tenha essa capacidade de analisar e resolver problemas. Facilidade de adaptação e mudança de trabalho em um ambiente dinâmico é o que está movimentando o mundo hoje. Tudo é muito dinâmico, tudo tem que se adaptar rápido, principalmente depois aí da era de home office e tudo mais. Por quê? Um dia você está num jeito, em um formato de gestão, no outro dia é outra coisa. E um dia você está usando o Looker Studio, no outro dia é Power BI, porque o Power BI ficou melhor. Então você tem que saber se adaptar. Conhecimento em ferramentas de visualização. Olha o que eu estou falando, Excel. Gente, até hoje tem pessoas que têm Excel básico, que não sabem abrir uma planilha direito, que não sabem mexer com as informações dentro de um Excel. E olha, aqui tá falando visualização de dados, ferramentas de visualização de dados, ou seja, um Looker Studio, um Power BI, Excel e SQL. Cara, um curso já te prepara para isso. Um curso se prepara para isso. Então a parte técnica sendo exigida aqui, ela não está pesada. Muito pelo contrário, está bem fácil de você entrar aqui dentro dessa vaga, de você se candidatar para essa vaga. Não tô falando entrar de tipo assim, mandou, aprovou, não é isso. Mas você consegue deixar o seu currículo pronto para um tipo de vaga como esse aqui. E o que vai diferenciar você de todos os demais alunos lá que fizeram o mesmo curso? As habilidades pessoais. Então, soft skills a gente também já escuta há muito tempo no mercado. Soft skills são mais importantes que hard skills. Soft skills é mais importante você se desenvolver. Hard skills, que são as partes técnicas, a gente ensina. Parte de soft skills é mais difícil, você tem que se desenvolver, se autodesenvolver. Então, quando a gente fala sobre empregos cada vez mais exigindo mais, tem que cuidar novamente com a régua que você está colocando isso. Exigindo mais comparado ao que você é hoje, ou realmente o mercado de trabalho está exigindo coisas absurdas. Não estou falando que não tem excessos. Com certeza deve ter vagas absurdas, te exigindo até o couro da rabiola e te pagando muito pouco. É óbvio que deve ter isso, porque a gente está falando de seres humanos e seres humanos variam muito o pensamento, a forma de pensar e tudo mais. Então vai ter as vagas malucas aí de uma pessoa maluca que criou aquela vaga. Mas a realidade da maioria não é essa. Então, muito cuidado com isso, tá? E a terceira coisa aqui, ó. Isso não afeta apenas o nosso lado financeiro, mas também o psicológico e emocional. E aí, em mais de um vídeo aqui no canal, eu falo que inteligência emocional é uma habilidade que você precisa desenvolver. Sabe aquela trava que todo mundo tem, que fala assim, ah, é coach, isso é fala de coach e tudo mais? Muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado, porque você não pode se enganar achando que coach é aqueles caras malucos que falam na internet aí um monte de asneiras. Você tem que ter referências corretas, coerentes, que realmente são pessoas que estudaram o que é coach e preparam uma pessoa para ter inteligência emocional. Então você tem que buscar aquilo que realmente tem fundamento, tem conceito, e não generalizar. Você não pode generalizar o tema de inteligência emocional vinculando apenas coaches ruins. Não é isso. Você tem que ter equilíbrio emocional e psicológico.
E olha só, essa publicação está falando que o mercado de trabalho está difícil, as coisas estão muito concorridas, está exigindo demais, oferecendo menos e aí afeta o meu emocional. Isso quer dizer que você não tem um bom equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. Se uma primeira barreira dessa, se uma primeira dificuldade como essa já causa esse problema psicológico e emocional, imagina numa cadeira de analista pleno, analista sênior, que você tem pressão de resultado. E aí? Prazo de entrega, exigências mais complexas. Você entrega hoje a versão 1.0, amanhã estão te exigindo a 2.0. Você faz uma coisa diferente hoje, amanhã você já está sendo exigido uma coisa nova. Então, e aí? Como é que você vai lidar com o mercado de trabalho? Então, muito cuidado, beleza? Bom, agora eu entrei no perfil dessa pessoa para entender assim, poxa, e agora? Será que realmente o LinkedIn dela está estruturado? E olha só, gente, muito cuidado com coisas muito genéricas, principalmente no começo da carreira. Muito cuidado com falta de foco. Muito cuidado com a falta de clareza do que você quer fazer. Quando a gente fala sobre uma pessoa que tem experiência de atendimento ao cliente no segmento de estética, e ela quer fazer uma transição de carreira para Customer Service e Customer Experience, eu tenho que olhar para o LinkedIn dela e começar a enxergar Customer Service e Customer Experience. Eu vou ter que sempre enxergar que ela é preparada para isso, que ela quer isso e que ela está trabalhando para isso. E ter experiência com atendimento ao cliente não necessariamente te faz ser um profissional pronto e preparado para ser Customer Service e Customer Experience. Você precisa de conceitos, você precisa de exemplos práticos para você garantir que você é uma pessoa preparada nessa área. E aqui eu abri a experiência dela, a mais recente. A gente tem lá esteticista e cosmetóloga. Então, assim, perceba que ela está querendo fazer uma transição de uma área que era muito mais técnica e de experiência ali, de contato com o cliente, para uma área onde ela tem que ter um conceito diferente, uma estrutura diferente de pensamento, porque Customer Experience e Customer Service não necessariamente é só atendimento ao cliente. Ela descreveu de forma adequada aqui a experiência dela, ela fornecia, realizava, monitorava, esse tipo de coisa é bom, é melhor do que você colocar somente uma atividade operacional, mas tem que cuidar com excessos. Eu já fiz esse teste no meu próprio LinkedIn, de colocar as experiências muito grandes, com muita informação e tudo mais, mas se torna cansativo de fazer a leitura. Então eu recomendo que vocês façam resumos aqui na sua experiência. E aqui você pode retirar essas bolinhas, tá? Porque, salvo engano, pelo que eu já li e tenho de conhecimento, isso daqui atrapalha o SEO do LinkedIn, atrapalha a busca do recrutador para algumas palavras-chave, tá? Então, vale a pena você tirar essas bolinhas aqui. Descendo ali, ela tem a experiência de assistente administrativo e auxiliar de escritório. Então, perceba que ela está colocando que ela tem experiência em atendimento ao cliente, por ela ter tido contato com fornecedores, provavelmente, clientes e fornecedores aqui como administrativo, como auxiliar de escritório, e porque ela era esteticista, então ela atendia ao cliente. Mas é o que eu comentei, você tem que cuidar com essa migração de carreira somente achando que uma coisa você pode vincular a outra. Não estou falando que você não pode fazer migração de carreira, estou falando que você tem que cuidar em simplificar essa migração. Até porque quando a gente olha, por exemplo, a formação acadêmica dela é estética, é uma formação estética. O que está faltando aqui? Uma formação de pós, algo nesse sentido, na área que ela está buscando. Então faça um curso técnico longo, duradouro ali, que tem uns 6 meses de duração, para você se certificar de fato na área. Para você realmente ser uma pessoa que conhece os conceitos daquilo que você está buscando. E aí, quando a gente olha todas as licenças e certificados, ela tem somente uma mentoria aqui de CS e CX. Um curso simples aqui do Sebrae. E por mais que tenham vários outros cursos que possam ter algum tipo de relação aqui com CS e CX, você tem que cuidar, porque se torna muito genérico. E aí aqui para baixo tem lá trabalho voluntário, competências e tal. Então olha só, competências aqui. Aqui tem 89 competências em 3 experiências profissionais de auxiliar e assistente. Então será que realmente você tem tudo isso aqui de experiência? Ó, ela colocou aqui, por exemplo, gestão de contas, gestão de design thinking, gestão ágil de projetos, onboard de clientes, indicadores-chave de desempenho. Então assim, é muita habilidade para quem tem pouca experiência. Tem que cuidar, você tem que simplificar. Tá faltando o quê? Direcionamento para aquilo que você quer. E perceba que CS e CX são coisas diferentes, portanto, você tem que ter objetivos diferentes.
Se eu quero ser um Customer Experience, eu vou focar em me desenvolver nessa experiência do cliente. Agora, se eu quero o sucesso do cliente, eu vou me desenvolver para isso. É uma migração de carreira e mesmo assim está abrindo 2 leques diferentes. Então, muito cuidado com isso, gente. E é por isso que eu falo que esse tipo de post tem que tomar cuidado dentro do LinkedIn, porque aqui ela colocou um desabafo, uma visão dela, mas em poucos minutos aqui com vocês, a gente percebe vários problemas aqui que precisam ser ajustados. Não tem problema se expressar, tá? Não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que refletir sempre se a gente realmente é a verdade, é aquele ponto certo ali, diante de trocentas outras experiências e exemplos que tem ao contrário. Para fechar, vou reagir aqui a um top temas em alta falando sobre conversas de carreira em destaque, que daí tem nosso amigo aqui falando sobre comunicar com assertividade. Comunicação é uma habilidade extremamente rica que todas as empresas gostam, zelam, buscam constantemente desenvolver isso nos seus colaboradores, porque se comunicar bem de forma correta é muito difícil. Mas aqui tem umas pegadinhas aqui que para mim não faz sentido e aqui eu vou deixar minha opinião. Ao invés de que dia você pode, experimente, você poderia na quinta-feira? Concordo. Eu acho legal a gente direcionar direto uma data e um horário, sugerir direto uma data e um horário para não ficar um negócio vago. E aí um fala uma coisa, um fala assim, ah, eu quero na terça-feira às 4. Aí o outro, não, mas eu não posso, pode ser na quinta? Pô, olha lá na agenda dos dois, ou então já direciona um horário que você pode, facilita bastante a comunicação. Segunda coisa, ao invés de desculpe pela demora, experimente obrigado pela paciência. Meu, balela, pra mim é perda de tempo isso daqui. Porque é o seguinte, o que mais importa quando você se comunica é a sinceridade, é ser autêntico. Então se você força, obrigado pela paciência, sendo que você poderia falar naturalmente ali com o teu colega de trabalho, pô, desculpa aí pela demora, valeu, tá? Valeu, brigadão, tchau. Eu chego lá e falo direto aquilo que eu tô sentindo, direto aquela reação espontânea, fico muito mais verdadeiro do que você ficar forçando. Ah, eu não vou falar mais desculpa pela demora, agora eu só vou falar obrigado pela paciência, porque é o certo, é o que resolve. Não, para de colocar essa regra doida na cabeça, isso pra mim não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ser o mais natural possível. Ao invés de essa tarefa é muito difícil, experimente essa tarefa é desafiadora para mim. Concordo em a gente não falar que essa tarefa é difícil, mas você não precisa ser esse robô falando também. Ah, essa tarefa é desafiadora para mim. Não, faça isso de forma natural. Então como que você vai fazer? Ao invés de você falar essa tarefa é muito difícil, experimente essa tarefa é desafiadora para mim. Cara, eu concordo aqui, de fato a gente não pode falar que a tarefa é muito difícil, porque é como se você desse um não, tá? É como se você falasse assim, pô, não sei, não vai dar certo, é como se você já tivesse uma negatividade. Então eu concordo em a gente falar que, pô, é desafiadora, mas vai dar certo, entendeu? Só não precisa falar igual um robô, tá? Essa tarefa é desafiadora para mim, você não precisa responder assim. Alguém chega e fala, pô, tu consegue fazer tal coisa? Essa tarefa é desafiadora para mim. Não, calma, não é assim, né? O que ele escreveu aqui é exatamente o que você precisa repetir. A diferença é, na hora que você for se comunicar, você não fala, pô, essa tarefa é muito difícil. Não, você vai falar, essa tarefa tem um desafio interessante aqui, mas vai dar certo. Eu vou dar o meu melhor nesse momento aí pra gente conseguir resolver isso. Fechou? Beleza? Ao invés de eu não acredito em você, experimente desculpa, mas não estou seguro que essa informação está correta. Pô, se a pessoa no ambiente de trabalho fala, cara, eu não acredito em você, é porque ela já tem uma perspectiva muito diferente do que é trabalhar em equipe. Então eu concordo também que a gente tem que cuidar aí em a forma de se expressar, porque você não pode apontar um dedo ou atirar numa pessoa, principalmente no âmbito corporativo. Então, desculpa, mas não estou seguro com essa informação, faz mais sentido. Mas lembrando, seja natural, seja autêntico. Pense ali uns 2, 3 segundinhos antes de falar a forma como você vai falar, mas evite esse tipo de situação apontando para uma pessoa. São informações ricas e que vale a pena a gente sugar esse tipo de conhecimento do LinkedIn aqui. Bom, se você gostou desse estilo de vídeo aí, de reagindo e trazendo a minha opinião, se você concorda ou não concorda, deixa nos comentários, agradeço a sua atenção até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, por favor, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo sobre carreira, sobre a vida corporativa. Agradeço demais a sua atenção até aqui, um abraço e até a próxima.